Olá vocês, prontos para a conquista de uma vaga? É só dar total atenção e carinho à sua produção escrita. Lembra você que nós conversávamos sobre as qualidades, os aspectos que todo bom texto deve reunir na produção escrita do concurso. Assegure, atender aqueles aspectos que nós ilustramos é atender ao que todas as organizadoras vão cobrar. Você vai perceber nos critérios de correção das diferentes organizadoras que basicamente todas elas dizem isto que nós resumimos para você com outra linguagem, tá? Enquanto que uma banca diz assim, apresentação textual, outra vai dizer, né, aspecto estético do texto, mas todas vão cobrar que um texto esteja limpo, claro, tá? Sem rasuras. Errou a grafia de uma palavra? Calma, não põe parênteses. Ah, professor, mas minha professora do cursinho vestibular me disse que eu pusesse. Não põe parênteses. Passa um traço na palavra errada e imediatamente após escreve a forma correta. Não põe parênteses. O SESP, por exemplo, o SEBRASP, no verso da sua folha de redação, vai escrever de forma bem clara, não utilize parênteses para correção. Empregue apenas um traço sobre a palavra, imediatamente após, corrija fazendo a forma correta. Ah, professor, só percebi o erro depois que estava tudo pronto. Posso fazer a gaivotazinha? Pode, mas veja se vai ser necessário. Ou o famoso vai valer a pena aquela rasura, vai ser depreciado um décimozinho da sua rasura, mas se aquilo que você inseriu for para salvar o conteúdo, vale a pena sim salvar, comprometer o conteúdo, você perderia 1, 2, 3 pontos. Imagine você trocar ação condicionada por ação incondicionada, muda todo o entendimento do instituto, então valeria a pena uma rasurazinha para salvar uma unidade de pensamento, um conteúdo, tá? Mas para cometer um erro de S por Z, vai melecar o texto para rasurar, transformar um S num Z, deixa lá. E reza para que o avaliador não perceba, falhas acontecem em muitas bancas também. Combinado assim? A apresentação garanta o seu texto, objetividade e clareza, progressividade textual, seleção, articulação dos argumentos, concisão, coerência, coesão, correção gramatical e propriedade vocabular. Veja no seu quadro de qualidades. Apresentação, objetividade e clareza frente ao tema. Os argumentos que você utiliza serão bem selecionados e articulados. O texto será progressivo. Cada novo parágrafo amplia a perspectiva com que o tema foi tratado no parágrafo anterior. Você faz a economia vocabular, poupa palavras, mantém-se preso ao tema para que o texto seja coerente, usa bons recursos de articulação interna para que o texto seja coeso e não descuida da correção gramatical. Não precisa obsessão, é só não descuidar da correção gramatical e propriedade vocabular. Esse quadro resume basicamente as qualidades exigidas pelas mais diferentes organizadoras em relação ao texto dissertativo. E tais qualificadores devem estar ajustados à estruturação textual. O requisito fundamental de uma dissertação é apresentar as palavras mágicas introdução, desenvolvimento e conclusão. Entendamos melhor o que se faz em cada uma dessas etapas e eu recomendo muita atenção para o aspecto estruturação dissertativa. Já testemunhei textos que foram reprovados porque atenderam o conteúdo, mas começaram, mas não introduziram. Continuaram, mas não desenvolveram. Terminaram, mas não concluíram. Pôr o ponto final não significa concluir. A ideia é que precisa ser concluída, tá? O que se faz numa introdução? De que modo se procede no desenvolvimento? O que fazer na etapa conclusiva? É o que nós vamos entender agora, na estrutura dissertativa. Estrutura da dissertação argumentativa. A sua introdução apresenta de forma geral e abrangente o tema a ser discutido, marcando um ponto de vista do autor a respeito do assunto, ao mesmo tempo em que ficam definidas a tese e a estratégia argumentativa a serem desenvolvidas nos parágrafos seguintes. Basicamente, nós vamos ter, na etapa de introdução, um parágrafo
voltado a fazer com que o leitor entenda aquilo que vai ser discutido, compreenda o tema a partir de uma informação. Uma característica da introdução é informar. Não parta da ideia de que o leitor, o avaliador, é um professor esclarecido, eu não preciso dar detalhes de que esse fato acontece. Imagine o fato bem corriqueiro, tá? Desequilíbrio ambiental. Chuvas em excesso em alguns lugares, elevação de temperaturas em outros, secas desertificadoras em outros cantos, derretimento de calotas. Todos sabem disso? Não. O seu leitor também não sabe. Então você começa a sua dissertação, se é sobre desequilíbrio ambiental, você começa seu texto informando, dizendo de forma geral e abrangente, tal como você acaba de ler. Tem havido, ou então ocorrem recentemente, vários fenômenos climáticos que demonstram haver desequilíbrio no planeta Terra em relação aos fenômenos da natureza, em relação aos fatos da natureza. Antes ninguém sabia disso. O seu texto, antes de mais nada, informa. Ao mesmo tempo em que informa, sua introdução demarca um ponto de vista. O que é esse ponto de vista? Muito simples. É aquilo que você pensa a respeito do assunto. É como você se posiciona em relação ao assunto. Você é favorável ao desequilíbrio ambiental? Existe quem seja, tá? O dono de empresa petrolífera, ele não está muito preocupado em que você use fontes energéticas limpas, não fósseis. Ele quer que as pessoas usem petróleo, tá certo? Então, a visão de quem concorda, de quem discorda, de que maneira você se posiciona em relação ao assunto, favorável ou contrário, isso é o que demarca o seu ponto de vista. Como é que você entende um determinado assunto? Como um problema? Como uma solução? Deve ser aceito? Deve ser compreendido melhor? Definir o ponto de vista é demarcar o que o candidato pensa em relação ao assunto e deve trazer imediatamente depois os argumentos que vão sustentar essa perspectiva, que nós chamamos de tese. A tese ou ponto de vista é a maneira como o candidato se posiciona frente ao tema. E ele deve apontar argumentos que utilize para a sustentação da tese do ponto de vista. Como proceder em relação aos argumentos? Também simples. Você vai destacar a maneira como se posiciona frente ao tema e lembrar o fato de que o seu objetivo ao longo do texto é fazer com que o leitor entenda da maneira como você propõe, concorde com sua percepção do assunto, então eleja argumentos que possam sustentar aquela tese. Então, você informou, por exemplo, falando do desequilíbrio ambiental, você informou que existem vários fenômenos que demonstram desequilíbrio. Marca o seu ponto de vista, advertindo que esse processo se trata do mais grave problema a ser enfrentado pela humanidade nos próximos séculos. Isso é o que eu acho e eu digo dessa maneira. É um problema muito sério. Então eu vou lá e digo, tem ocorrido vários desequilíbrios ambientais demonstrados nos fenômenos climáticos alterados e esse fator é um dos mais graves problemas a serem enfrentados pela humanidade. Ponto. É um dos mais graves. É isso que eu penso. Aí está a minha informação e meu ponto de vista. Estão eles aí. Resta trazer argumentos que possam sustentar, tá? Esse problema é decorrente da necessidade de preservação dos recursos naturais esgotáveis e, caso não haja atenção de gestores estatais e das pessoas para o problema, a humanidade tenderá à sua própria extinção. Agora percebeu o que é que eu escolhi para sustentar essa informação? Primeira informação, existe desequilíbrio. Segunda informação, é um grave problema. Aí estão informação e ponto de vista. Ao mesmo tempo, a introdução, ao mesmo tempo em que informa e define o ponto de vista, ela demarca a estratégia argumentativa que vai ser adotada pelo candidato. Então, se eu fiz uma introdução dizendo que existe desequilíbrio, isso é um grave problema, e
demonstra a necessidade de se pensar em sustentabilidade e, caso não haja isso, haverá extinção da espécie, eu, na verdade, fiz um texto em resumo. Eu apresentei de forma geral e abrangente tudo o que vai acontecer nessa minha redação. Já faz ideia você do que vai tratar o próximo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, é da necessidade de uso regrado dos recursos esgotáveis da natureza. Por quê? Porque este foi o primeiro argumento que eu utilizei. E o terceiro parágrafo do meu texto vai tratar da possibilidade de extinção da espécie caso não haja um uso equilibrado dos recursos. A minha conclusão vai sugerir como é que o homem deve proceder, ou os líderes estatais, a sociedade humana deve proceder, para não contribuir com a intensificação dos desequilíbrios ambientais e trazer um uso mais regrado e equânime desses recursos. Simples. A introdução prevê, roteiriza, orienta o leitor quanto àquilo que deve ele esperar ao longo do texto. Isso é fazer a introdução. E o desenvolvimento, o que é que faz? Acompanhe. Desenvolvimento justifica a tese, comprova argumentos, ilustra, exemplifica, faz o leitor entender e concordar com a análise dada ao tema. Tudo que se declara deve ser provado, justificado, ilustrado, exemplificado na sua dissertação. Etapa de introdução é a etapa de lançar as bases das ideias que vão ser desenvolvidas, reunir informação, antecipar argumentos, mas não é o momento de exemplificar. Por exemplo, aproveitando a exemplificação que fiz de desequilíbrio ambiental, não seria adequado dizer na introdução que tem havido derretimento das calotas polares, enchentes que surpreendem cidades e levam à destruição, deslizamento de barragens. Isso é etapa de desenvolvimento. A introdução lança as bases. Percebeu que a linguagem que se utiliza na introdução é uma linguagem um pouco abstrata? Tem havido vários fenômenos que atestam a ocorrência de desequilíbrio ambiental. Aí você faz, quais são esses fenômenos? Como é o desequilíbrio? E eu digo, calma, o meu desenvolvimento vai te mostrar. Desenvolver é sustentar a tese. A tese está na introdução. A sustentação dessa tese está na realidade. E por isso que o desenvolvimento reúne fatos, dados da realidade, tá? Informações que sustentam aquela percepção. Quando se disse lá na introdução, é um dos mais graves problemas enfrentados pela humanidade, o desenvolvimento poderá dizer que a queimada de floresta vai dificultar o nível de renovação da atmosfera, tá? A capacidade de renovação da atmosfera pela troca de gases, carbônico por oxigênio. O mesmo acontece quando são lançados dejetos petrolíferos no oceano, o que compromete as algas marinhas de produção de oxigênio para toda a humanidade. O que pensar de uma humanidade sem oxigênio? É assim que funciona a dissertação. Não é lançando uma pergunta como essa, mas trazendo fatos que sustentam. É um dos mais graves. Por quê? Porque ele vai ser capaz de levar a humanidade à extinção, porque vai fazer esgotarem-se os recursos naturais disponíveis. O desenvolvimento comprova isso por meio dos dados da realidade. Diariamente são lançados dejetos nos rios e oceanos, a intensificação das queimadas de florestas, a intensificação do uso de combustíveis fósseis aumentou o fenômeno natural, intensificou o fenômeno natural do aquecimento global, e todos esses dados vão levar o leitor a dizer assim, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, tá? Lá em cima eu disse que era o mais grave problema, cá embaixo no desenvolvimento eu digo, entenda melhor por que é o mais grave problema, e reúno dados, fatos, que comprovem essa argumentação. Pense comigo da seguinte maneira, quando você terminar o parágrafo de desenvolvimento, é como se você perguntasse assim, querido leitor, você entendeu melhor porque eu disse aquela ideia lá na introdução? É assim que funciona um consistente desenvolvimento. É capaz de sustentar uma estratégia argumentativa por meio da ilustração, da comprovação de dados. Resta, depois disso, apenas concluir.
E o que é que se faz na conclusão? Veja só. A sua conclusão retoma a tese e os argumentos que você apresentou desde a introdução. Só que não é uma simples repetição, é uma reelaboração linguística. Ao mesmo tempo em que você retoma a tese e os argumentos, você é capaz de interferir frente ao tema com uma solução, uma sugestão ou uma nova interpretação para um fato, um assunto ou um problema, conforme seja a sugestão temática. Se o tema é um problema, você, na conclusão, soluciona. Se o tema é uma pergunta, sua conclusão responde essa pergunta. Se é um assunto para análise, a conclusão fecha a análise. Retoma a perspectiva com que foi lançado o tema, com reelaboração e, ao mesmo tempo, traz uma interferência de quem escreveu sobre o assunto. Existem bancas que fixam os seus critérios de correção explicitamente dizendo: a nota atribuída à conclusão avalia-se, né, na nota avalia-se a capacidade de interferência do candidato frente ao tema com sugestão. Então, é um aspecto bastante explorado pelo avaliador, a sua capacidade de intervir no assunto com uma nova perspectiva, com uma solução, com uma resposta. Eu sei, você fica a dizer o seguinte: professor, é interessante de pensar, a introdução apresenta, o desenvolvimento ilustra, a conclusão retoma e sugere. Mas materialize isso melhor para mim? Então vamos ler um texto produzido na realidade de prova, a mesma realidade a que você vai se submeter, para compreendermos melhor o que se faz em cada uma dessas etapas. Já antecipando, é um texto que levou o candidato ao sucesso, à conquista da vaga. O que há de comum entre o autor desse texto e você é o fato de que ambos, antes da prova, estavam na mesma posição em que você se encontra, com seu materialzinho de apoio, atento às nossas recomendações. Consequência disto é sucesso, conquista de vaga. Eu sendo você, amanhã mesmo eu iria para o shopping mais próximo fazer compras por conta do salário do tribunal em que você vai trabalhar. Isso sim é demonstração de confiança. Tem que acreditar na conquista, tá? Vamos ler. Exemplo de dissertação argumentativa produzida em concurso. Fundação Carlos Chagas, no concurso realizado em 2013 no TRT da 5ª Região, sugeriu o seguinte texto para leitura. Nas sociedades em cuja formação cultural ocorreu o sincretismo religioso, ou seja, a fusão de diferentes cultos ou doutrinas de procedências diversas, pode acontecer que, em certas ocasiões, os adeptos dos valores originários de uma religião queiram afirmá-los sobre os de outra. Não é fácil nem desejável julgar ou administrar o mérito desses desejos contrastantes, por vezes obstinados. Mas, se eles não forem respeitados, a religião pode constituir um obstáculo de relevo à comunicação entre grupos distintos. Isso é o que chamamos de texto de apoio ou texto motivador. Aquele texto que leva o candidato a pensar no assunto. Aproveito já para trazer uma recomendação. Os textos que encabeçam as propostas de prova, eles servem para estimular a reflexão do candidato, levar o candidato a pensar no assunto, mas ele não é ponto de partida do texto. Você não deve compilar ou copiar fragmentos daquele texto. É apenas uma forma de pensar no assunto. Quando existe a necessidade de você escrever de forma presa ao tema, a própria prova esclarece isso no comando, tá? Isso se dá, sobretudo, em dissertação expositiva, em que a elaboradora formula um enunciado, geralmente trazendo um dispositivo legal, cita um instituto determinado e diz, com base no que prevê essa lei, elabore o texto dissertativo. Então você vai ficar preso ao que o texto do enunciado trouxe. Quando não se trata disso, da expositiva, e sim daquilo que estamos a falar, da dissertação argumentativa, o texto é motivador. Levar o candidato a pensar no assunto é o propósito dele. Então não prenda o seu texto àquilo que você acabou de ler. Traga originalidade na maneira de abordar o tema.
Aqui estava essa proposta. Vamos ver um texto que foi produzido com base nessa sugestão do TRT da Quinta Região. Redige uma dissertação em prosa, na qual você se posicionará, argumentando diante do que afirma o texto acima. O sincretismo religioso esteve presente na formação de diversas sociedades pelo mundo, possibilitando uma maior interação entre os povos. Tal fenômeno tanto pode ser usado como um fator favorável à comunicação entre grupos distintos, como também transformado em um mecanismo de dominação cultural. Façamos assim: eu vou ler o texto na íntegra, depois vou revisitar os parágrafos para que você visualize melhor o que foi feito na introdução, como procedeu o desenvolvimento, de que maneira se agiu na conclusão nessa estrutura textual produzida. Então, sigamos na leitura e depois revisitaremos os parágrafos. A existência de poucas religiões no mundo demonstra a forte influência religiosa que alguns povos exercem sobre outros. Países tradicionalmente religiosos, a exemplo do Vaticano, aqui temos uma vírgula e não um pontinho, exportaram suas crenças e seus dogmas para outras civilizações que ainda estavam em processo de formação cultural devido à colonização, fato ocorrido com o Brasil. Esse fenômeno pode ser encarado, primeiramente, como forma de expansão da religião e fator de interação social. Milhares de pessoas de vários países viajam todos os anos para assistir às missas celebradas pelo Papa no Vaticano, mostrando a forte disseminação dos dogmas católicos. Outro exemplo é a ida de povos árabes a Meca, para preservar a religião muçulmana. Por outro lado, é fácil constatar que essa fusão cultural pode apresentar lacunas, e estas serão preenchidas de acordo com a cultura e os fatores sociais de cada povo. Tal fato pode desencadear transformações significativas nos ideais das religiões, levando os países envolvidos a entrarem em conflito. As inúmeras guerras entre os povos árabes, originadas das divergências religiosas, mostram o aspecto negativo de uma fusão cultural. Portanto, o sincretismo religioso tem o poder de expandir uma religião e de miscigenar culturas, desde que os países envolvidos desenvolvam sua fé com respeito aos valores dos outros povos. No entanto, se usado como instrumento de imposição, pode dificultar a comunicação entre os grupos sociais e, consequentemente, gerar conflitos ou guerras. Ocorreram falhas gramaticais pequenas e isso não impediu de o Roberto construir uma nota 9.0 e o 9º lugar no certame. E no começo das nossas conversas, você me ouviu ler o texto do recadinho do Roberto, que relatava, depois de sua longa caminhada nos certames, a passar num estado, ficar pertinho de outro, lá no final da lista e chegar à conquista de sua vaga, fruto da boa redação que produziu. Nós vamos reler esse texto agora para visualizar de que maneira, por que esse texto foi bem avaliado. Não foi nota 10, porque houve uma falhazinha de concordância, uma crasezinha que esqueceu, os problemas gramaticais comprometeram a pontuação global. Mas isso não impediu que o texto fosse bem pontuado, porque ele fez o que de melhor há numa dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Confira como. Nas sociedades, aqui passou, vamos ao texto. O sincretismo esteve presente na formação das sociedades pelo mundo, possibilitando interação. O que dissemos da introdução é: o parágrafo de introdução apresenta de forma geral e abrangente o tema a ser discutido. E aqui você percebe, sincretismo é o tema, possibilitou interação entre sociedades. Tal fenômeno é a preservação da ideia de sincretismo. Pode ser usado como favorável à comunicação, argumento 1. Pode ser transformado em mecanismo de dominação, argumento 2. Então, nós temos tese,
A1 e A2. O que é que dizíamos a respeito da estrutura de introdução? O parágrafo de introdução apresenta de forma geral e abrangente o tema a ser discutido, definindo ao mesmo tempo o ponto de vista do autor, é ele entender que o sincretismo possibilitou o desenvolvimento das sociedades. Tá? E os dois argumentos que ele vai utilizar para sustentar essa tese é aquilo que definimos e está aí no materialzinho. Dá uma olhadinha, dá uma coladinha, percebendo o seguinte: a introdução define o tema, apresenta de forma geral e delimita a estratégia argumentativa. Quando diz lá na introdução que pode servir de aproximação e facilitação da comunicação, mas também pode, né, gerar distanciamento, conflito, você espera no desenvolvimento um parágrafo que mostra a aproximação, graças ao sincretismo, e depois outro parágrafo que mostra o distanciamento. Se o candidato faz isso, o texto é progressivo, coerente, encadeado, possui lógica argumentativa e merece uma vaga no concurso. Confira. A existência de poucas religiões demonstra a forte influência que alguns povos exercem sobre outros. Países tradicionalmente religiosos como o Vaticano exportaram suas crenças e dogmas e que ainda estavam em processo de formação devido à colonização. E o que é que se percebe neste primeiro parágrafo do desenvolvimento? Justificativa. Ele justifica isto daqui, ó. O sincretismo religioso pode ser usado como favorável à comunicação. O outro parágrafo. Esse fenômeno pode ser encarado como forma de expansão de religião, fator de interação social. Olha o que temos lá na introdução, ó. Favorável à comunicação, interação entre os povos, interação cultural. A introdução define, delimita, norteia o desenvolvimento, justifica, ratifica, comprova, ilustra por meio de dados. É assim que funciona. A essa altura, o avaliador continua a ler o texto desse rapaz, mas ele continua a ler de pé, porque ele vai querer aplaudir ao final e dizer: você merece uma vaga, cara. É tudo isso que eu queria. Vocês perceberam que não há vocabulário rebuscado, figuras de linguagem, metaforização, citações em latim. Ele falou de há conflitos no Oriente Médio, mas perceberam que não foi pontuar o que são os muçulmanos, os israelitas, os xiitas, e Estado Islâmico. Não foi tratado da Síria, nem, né, de nomes de líderes daquela região, para não se complicar. Descomplique a sua redação. A conquista de uma vaga é fruto disso. Simples, claro, direto, objetivo. Veja ainda nesse texto. O outro argumento que você vai encontrar na redação é a religião usada como mecanismo de dominação cultural. E lá está. Por outro lado, demonstra que há um outro lado dessa argumentação. Um lado foi a interação social, o outro lado vai ser o contraste criado lá na introdução. É fácil constatar que essa fusão cultural pode apresentar lacunas e, de acordo com a cultura, vão ser preenchidas. Pode desencadear transformações significativas, levando os países ao conflito, à guerra, originado da divergência, e o aspecto negativo é justamente isso que a introdução antecipou. Ó. É um fator de interação, mas pode ser usado como favorável à aproximação, como também pode ser transformado em dominação, conflitos, guerras. Lá está o parágrafo que ilustra, justifica, comprova o segundo argumento. Só resta uma interferência do candidato, sugerindo como proceder em relação a esse tema. Tem o poder de expandir religião, desde que os envolvidos desenvolvam sua fé com respeito aos povos, é o que ele sugere. O oposto, que é o aspecto negativo de como o sincretismo acontece, dificulta a comunicação, gera conflitos e guerras, se for usado como instrumento de imposição. Está aí a hipótese construída para ser negada
pelo desejo do candidato, do autor, de aproximar culturas, favorecer a comunicação. É isto que acontece quando a dissertação atende ao que se espera de uma estrutura dissertativa: introdução, desenvolvimento e conclusão. E você lê comigo aí no seu materialzinho o que foi o procedimento do candidato. Vejamos. Como se vê, no texto acima, o candidato formulou uma tese no parágrafo inicial de que o sincretismo possibilitou interação entre povos e fusão entre culturas. Em seguida, apresentou 2 argumentos para sustentar essa tese. O argumento 1 foi o de que o sincretismo pode ser usado como forma de interação entre os povos. E o argumento 2, o de que o sincretismo pode ser transformado em mecanismo de dominação cultural. O segundo e o terceiro parágrafos foram destinados a justificar o primeiro argumento, exemplificar a influência que a religião pode exercer sobre diferentes povos, comprovando o argumento 1. Já o quarto parágrafo exemplificou e comprovou o argumento 2. Ou seja, ele destinou 2 parágrafos para um argumento e mais um para o segundo, de que o sincretismo pode representar dominação cultural e gerar conflitos. Por último, a conclusão do candidato apresentou uma intervenção no assunto tratado após uma reelaboração linguística da tese e explicitação do tema central, sugerindo que o sincretismo pode gerar conflitos e dificuldades de comunicação, se usado como instrumento de imposição cultural. A consequência de esse texto ter atendido aquilo que se espera de uma estruturação dissertativa é o avaliador olhar para o texto e dizer: era exatamente isso que eu queria, como você confere aí na sua tela. Em função dessa ordenação lógica das ideias, pode-se dizer que o texto produzido apresenta adequada estruturação dissertativa, pois articulou de forma coerente e coesa as etapas introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, assegurou um bom uso do vocabulário, digo mais, sem excessos, e adequação ao padrão culto do idioma. E isso não é erudição, é apenas o padrão, exceto os erros cometidos. Nesse sentido, o texto revela ser resultado de consciente planejamento de sua estruturação para posterior elaboração. É assim que você vai proceder e é dessa maneira que vai conquistar uma vaga no seu concurso, fruto do excelente texto que vai produzir. Estamos aqui para garantir que a sua redação será a melhor nota desse seu concurso. Grande abraço, aguardo você para conversarmos ainda mais sobre a sua produção escrita.